Vamos então aqui começar a nossa entrevista. Bolsonaro está desesperado no Palácio do Planalto. Já temos aqui a hashtag, tá lá no Twitter, bombando Jair em desespero. E a gente tem o melhor comentarista aqui das redes sociais, um cara que eu entrevistei lá em 27 de janeiro de 2016. Ele disse que foi a primeira entrevista que ele fez para a imprensa. Eu não sei se eu acredito nele, eu não sei se foi conversa. E temos também uma das signatárias da cartilha Lula Play, que está em muitos cortes aqui do nosso canal. Um dos nossos vídeos mais vistos, a gente também abarca essa discussão e outras, para a gente comentar um pouco sobre a falsa polêmica da regulamentação do mercado de TI, que circulou também nas redes sociais, o pessoal está conversando a respeito disso. Vou dar as boas-vindas aqui a Francisco José Espíndola. Tudo bem, querido? Primeira entrevista que a gente faz aqui por streaming, tudo bom? Ô, Pedro, tudo bom? É um prazer estar aqui participando aí, falando com você. Você que foi bastante importante aí, marcou o início aí de uma nova vida aí que eu comecei a viver, né? Foi a primeira entrevista que eu dei realmente, é verdade. Legal. E você descobriu. E aí depois disso aí eu comecei a ficar conhecida nas redes aí pelos comentários criativos que eu faço, na verdade é para desenvolver a criatividade, mas acaba que faz sucesso para como um pouco de humor, né? A gente precisa de menos ódio, né? E mais amor. A gente precisa dar mais risada, né, Francisco? E a gente também está aqui com a nossa querida signatária, professora, empresária, doutora. Ela não gosta que eu chame ela de doutora e só de professora, ela gosta que eu chame ela de empresária também. Érica Caramelo, seja bem-vinda à Folha Democrata, tudo bom? Oi, boa noite, obrigada aí mais uma vez pelo convite, valeu, Zambarda. Boa noite também, Francisco, e todo mundo que está aí na audiência. Vamos conversar um pouquinho, né? Tirar algumas dúvidas do pessoal e a questão de fake news, né? Que está dominando aí sobre a pauta da cartilha Lula Play pós-flow, né? Pós-flow, agora a gente tá famoso, nós estamos todos insuportáveis, né, Érica? A gente tava lá em agosto, a gente não esperava que isso fosse aparecer numa live com 1 milhão de pessoas assistindo. Isso é muito louco, cara. Mas assim, só mudando de assunto, pegando uma pauta que tá rolando agora, tá bombando lá o Jair em desespero, e tá bombando por um motivo bem simples, né, gente? Saiu a pesquisa Datafolha, e a pesquisa Datafolha é uma péssima notícia. Eu sei que vocês não são especialistas em pesquisa, mas todo mundo hoje em dia comenta pesquisa, então a gente não precisa exigir nada de vocês. Mas só vou falar os números, porque saiu agora há pouco. Saiu 5h10 da tarde e a gente vai mostrar aqui os dados para vocês. Datafolha, Lula tem 49% no segundo turno e Bolsonaro tem 44%. A pesquisa foi feita entre os dias 25 e 27 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos, para mais ou para menos. Se a eleição fosse hoje, Lula teria 53% dos votos válidos e Bolsonaro 47%. Os resultados se referem à intenção de voto no momento das entrevistas. Está lá no G1 e na Folha de São Paulo. Pesquisa da Datafolha divulgada nesta quinta, encomendada pela Globo e pela Folha, aponta o ex-presidente com 49% das intenções de voto e Bolsonaro com 44%. O novo levantamento foi feito nessas datas, a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. No gráfico, a gente está vendo aqui, o Lula se manteve em todo o segundo turno com 49%, e o Bolsonaro, que tinha tido aquela oscilada para cima, que apavorou muita gente, oscilou novamente para baixo. Na mesma semana que Roberto Jefferson, aí eu tenho que frisar mesmo, e aí, Francisco, você me responde se dá para fazer piada com isso. Vamos recapitular os pontos do segundo turno. O Bolsonaro fala que pintou o clima com mulheres menores de idade venezuelanas. O Roberto Jefferson dispara 60 tiros contra uma viatura e contra policiais da Polícia Federal no momento em que ele tem que ir preso. O Paulo Guedes fala em reduzir o salário mínimo. Eu não sei o que está acontecendo, mas assim, uma das coisas é desespero, mas assim, eles fizeram tudo errado e é uma coisa muito engraçada, porque a gente que é de esquerda, né, Érica, a gente fala muito nos grupos, a gente fica com uma autocrítica. Não, o Lula tinha que fazer isso, o Lula tinha que fazer aquilo, o Haddad tinha que fazer isso, o Haddad tinha que fazer aquilo. Cara, eu acho que os bolsonaristas erraram tudo nesse segundo turno. É uma coisa, é uma piada quase pronta. E, Francisco, eu ia te falar, como é que a gente faz piada nesses tempos tenebrosos?
Eu acho que sim, que a piada é mais necessária, né, nos tempos tenebrosos. Na pandemia, eu até fiz bastante. Eu não pensei eu não consegui pensar em nada com o episódio do Bomb Jeffs, que é o nome dele. O apelido dele é Bobs, né? Bob Jeff. Vai mudar para Bomb depois desse jeito aí, porque é uma coisa tão louca, tão absurda que os próprios eles próprios bateram cabeça, deram tiro no pé, né, na verdade, né? Mas isso é esperado de quem tem essa filosofia que eles usam, né? Da violência, do ódio. Mas o que você perguntou? Se dá pra fazer piada com esses tempos além de Bomb Jeff, de Kamikaze, de... Eu não sei, é até legal a gente reviver o vídeo, porque esse cara cometeu tentativa de homicídio, tá, gente? A gente tá dando risada aqui, mas é muito sério o que aconteceu. E a ideia desses caras era justamente fazer um novo Capitólio nesse segundo turno. Eles queriam incitar as pessoas a a tomarem atos violentos nesse segundo turno. Mas o que a gente viu foi uma mistura ali de galhofa e, ao mesmo tempo, a gente viu também o Bolsonaro tentando esconder o Roberto Jefferson depois que ele viu que a coisa teve uma repercussão muito ruim. A gente teve, no caso, a reprovação dele, as pesquisas estão mostrando, o próprio Datafolha mostra isso, que foi justamente a rejeição dele aumentando com essa cena aqui grotesca. Eu achei aqui o vídeo só para a gente mostrar rapidinho para vocês, mas eu queria que a gente comentasse. E vão mandando superchat, gente, façam perguntas aqui. Obrigado ao Elias de Paula, que falou que é solidário aqui com a quantidade de lives que eu faço por dia, mas a cena foi essa daqui, ó. Entendeu? É a ordem que eu tenho. Tá? Prioridade 0 mesmo. Aqui para isso. E eu quero dizer uma coisa. O que o senhor precisar, a gente vai... Não atirei neles. Aí eu vi o senhor no relógio. Sabe disso? Eles sabem disso. E Eu cheguei, eles estavam embaixo, eu com o fuzil. Os meninos estão bem. Não, eles podem ter pego ali o rescaldo. Claro, fica tranquilo. Rescaldo. Eu falei, vocês não têm como ele levar. Vocês não estão armados, todo mundo sem colete. Todo mundo de peito nu. Eu falei, vocês não têm nada. Mas, gente, os meninos que vieram aqui são inteligentes, eles não sabem nem o que é. Você tem noção, são burocráticos. Trabalham inteligente, escritório, não são operacionais. Eles estavam tão tranquilos. Só um que atirou em mim, um magrinho. Porque na hora do susto. Não, mas eu não atirei nele. Não, olha, ele que atirou em mim primeiro. Então, assim, fica tranquilo. Mas eu não atirei. Ele 3 vezes ficou enquadrado no meu red dot. Eu não quis, falei, não atira nele. Não atirei. Quando eles correram atrás da viatura, aí eu joguei a granada na frente. A granada era de quê? A granada de efeito manual. Porque tá muito fino lá. Eles estão rindo. Aí eu queria te ouvir também, Érica. Esse homem disparou 60 tiros. Ó, vou dar a cena para vocês completa. Ele disparou 60 tiros, jogou 3 granadas de efeito moral. Na mesa onde eles estão aí conversando, todos risonhos, todos... é piada, vamos aqui tentar anuviar o ambiente. Tem um copo do Botafogo ali no meio. As coisas estão cuidadosamente desorganizadas. Tem esse padre, que não é padre, que foi colocado como candidato no lugar desse criminoso. E essas pessoas são todas ligadas ao presidente da República, Érica. Eu acho que nessa cena... Como é que ele espera ganhar domingo, assim? Cara, nessa cena... palavras. Nessa cena, eu acho que só faltou o leite condensado. Foi a única coisa que eu senti falta aí nessa mesa, porque aí estaria completo. Porque realmente, assim, é surreal. Não tem nem o que comentar. É surreal. E é uma turma, assim, que pegando o nosso exemplo, né, Érica, você faz qualquer proposta no sentido mais crítica a esse governo, você fala da questão das condições das pessoas mais pobres, você fala das questões dos jovens que precisam de emprego, eles vivem numa realidade paralela em que o Bolsonaro é um bom governante mesmo, né? Totalmente. Mas isso daí é muito um fenômeno de marketing digital que eles sabem explorar muito bem, né? Até ontem o Haddad estava comentando no Flow mesmo, né? Falando sobre isso, que o próprio PT ele tem um déficit já desde a eleição passada
E nessa eleição, então, assim, até o Igor elogiou ali acho que foi para a BBC, né, Brasil, que ele elogia, assim, do tipo, a assessoria de comunicação do Lula, né, mas, no entanto, ele entende a máquina do Bolsonaro. E você sabe também que, assim, essa semana aqui, essas últimas semanas, foi uma loucura, assim, de impactos que se tem, de verbas que foram despejadas com a campanha. Então, eles sabem muito bem trabalhar com isso, e obviamente, né, aí você tem os algoritmos que acabam trabalhando a favor dessas narrativas, desses grupos. Isso a gente já vem acompanhando já há algum tempo, né? Então, é algo que, tipo, não, me admira, assim, que você praticamente não viu alteração no percentual das pesquisas, né, do que deu de voto no primeiro turno. Basicamente, continua a mesma coisa e a gente quase não vê alteração em relação ali ao pessoal de indecisos ou que vai anular, né, votos não válidos, né? Então, isso é uma coisa, assim, preocupante, porque aí você vê que as duas bolhas, elas se mantêm, e apesar de toda essa questão de destruição. Mas aí também a gente vê, né, o outro grupo, eles nem acompanham o noticiário, nem nada, então, né, tem... As duas bolhas se mantêm, assim, eu tenho algumas ressalvas, falando a respeito das intenções de voto do Lula, né, claro, eu acho que, eu estava conversando mais cedo com o Rudahit, que é um cientista político muito ligado ao PT e ao PSOL, e ele estava me confidenciando Confidenciando não, ele falou, a gente estava com 3.000 pessoas assistindo, foi exatamente uma confidência. Mas ele falou que é uma coisa que é falada nos bastidores, que é o seguinte, que era uma coisa que eu estava deduzindo também. O Bolsonaro, ele vai ter muitos votos nesse segundo turno, provavelmente alguma coisa perto dos 51 milhões que ele teve no primeiro, mas ele vai repetir um pouco o que foi o Alckmin em 2006. Não sei se vocês lembram, o Alckmin no primeiro turno, ele teve mais votos do que no segundo. No segundo ele começou a perder voto para o Lula. No caso do Bolsonaro, não sei se exatamente ele vai perder voto para o Lula, mas ele vai perder para nulo e para abstenção. Então eu acho que ele pode ter aí uma reversão um pouco de expectativas. E o que eu falo que eu tenho um pouco de ressalva é que o bolsonarismo está bem... Eles estão tentando resistir, na verdade, à tentação de não votar no Bolsonaro, mas os votos do Lula eles estão cada vez mais assim consolidados. Vou pegar aqui uma figura que é insuspeita, que o Lula sempre criticou, sobretudo quando ele perdeu 2 eleições para ele em primeiro turno, que foi o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso gravou um vídeo hoje para a campanha do Lula e ele disse isso aqui, que eu acho que é histórico. É 13 segundos, mas eu acho que já valeu a eleição inteira. Vamos ver. Se falou do Lula... Melhorou de vida com o real e acredita no Brasil, nas eleições, não tem dúvida, vote no 13, vote no Lula, porque ele vai melhorar mais ainda a sua vida. Já fez mais do que... Já fez mais que... Não, defendeu o legado dele, ele não vai deixar de falar de plano real. No primeiro turno ele fez uma coisa meio ridícula, que foi, tipo, declarar o voto no Lula sem citar o Lula. Mas o Fernando Henrique já fez o suficiente, né, Francisco? E fez mais que o Ciro, não, acho que ele não falou o nome do Lula, não me lembro. Não falou. O que ele fez. Ele tá sumido, né? Podia dar uma ajuda aí à esquerda. Pois é. O Ciro acho que viajou para Paris, né? Acho que ele não volta mais.